Ano do Sol, mais a grande conjunção tão esperada de 2020. Feliz Ano Novo, é isso mesmo que você ouviu. Chega agora, dia 20 de março, a 1 da madrugada, a virada do ano astrológico, e vem para nos impulsionar diretamente para dentro da nossa essência, da nossa verdadeira identidade. Vamos juntos decifrar o que esse novo ciclo, regido pelo astro-rei, o Sol, traz para mim, para você, para todos nós, de uma forma geral. Questões relativas principalmente à inteligência, grandes lideranças, o ego, autoafirmação, a vitalidade, a tomada de consciência, a criatividade, descobertas de autoexpressão. Quando é a vez do Sol ser o regente do ano, a gente pode esperar muita vitalidade e coragem, seja na nossa vida pessoal ou também para tornar os nossos projetos uma verdadeira realidade, no tempo presente. A capacidade de liderança, ela aumenta, assim como a própria inteligência e a criatividade, e isso favorece muito aos empreendimentos e os objetivos. O calor do Sol também favorece a paixão. Por isso, os relacionamentos passionais, por exemplo, podem aflorar com muito mais amor. É um ano de luz e potenciais, descobertas de coisas que talvez estivessem ocultas nas sombras, isso de uma forma muito geral. O Sol, ele é o astro símbolo da vitalidade, como a gente comentou, do ego, da identidade. Então ele é o agente centralizador, ele arrasta com ele todos os outros astros. Ele provém a energia necessária para que a gente realize mudanças importantes em nossas vidas. E com isso que a gente alcance as metas pessoais, principalmente com força, determinação, autoconfiança, entusiasmo, tudo isso formando o nosso próprio indivíduo. Ele foi o astro regente também em 2016. E algumas coisas que aconteceram neste ano para você podem repetir e de uma outra forma agora em 2020, trazendo mais foco, mais espontaneidade. O Sol, ele ilumina a nossa personalidade, acentua as qualidades e também os defeitos. Ele torna também o período mais propício para a gente se arriscar nas oportunidades, abre os caminhos, podemos dizer dessa maneira. Podemos contar também com clareza nas decisões. Poucas coisas tendem a permanecer ocultas durante um ano do Sol como regente. Portanto, muita coisa será exposta. E como nossas ações também estarão em maior evidência, recomendo principalmente que seja justo, correto, verdadeiro. Quanto mais atitude proativa e menos egoísta, mais chances de você realmente conquistar e alcançar os seus objetivos durante a regência do ano do Sol. Mas vamos um pouco mais devagar, por partes. Por exemplo, você sabe o que é o Ano Novo Astrológico? Todo dia 1º de janeiro é registrado e comemorado o nosso Ano Novo tradicional, podemos dizer assim. Se pararmos para pensar um pouquinho, nesse momento, o primeiro signo deveria talvez ser Capricórnio, pois o período do signo de Capricórnio, ele vai entre 21 de dezembro e 22 de janeiro, 20, 21 de janeiro. E isso seria lógica se a gente pensar como janeiro o primeiro mês. Mas o Ano Novo Astrológico não tem relação com esse calendário gregoriano e essa convenção social. Ele está linkado principalmente ao equinócio da primavera no hemisfério norte e ao nosso outono no hemisfério sul. E isso acontece sempre por volta do dia 20 e 21 de março. Então, é quando a jornada do Sol, ele através da roda zodiacal, vira a chave e marca esse ano novo. Quando o astro-rei hoje, que vai ser o Sol realmente, ele entra novamente no signo de Áries. Isso para todos os anos. E coincidentemente, esse ano teremos ele como regente do nosso ano. E dá início à jornada dos 12 signos, caminhando como se fosse todo um novo ciclo.
Então perceba essa curiosidade, né? E reflita um pouquinho sobre o que isso significa. Uma curiosidade interessante, por exemplo, os meses de setembro a dezembro trazem o número 7, 8, 9 e 10. Mas pra gente, setembro não é o mês 7, e sim o mês 9. E dezembro não é o mês 10, e sim é o mês 12. E, peraí, como assim, né? Isso é uma curiosidade, tá? Mas vem comprovar, através de muitas culturas, a verdadeira renovação do ano novo, né? De acordo com o ano novo astrológico e com o ciclo zodiacal, onde a gente pode perceber que ao colocarmos março como sendo o primeiro mês do ano, como acontece agora no ano novo astrológico, aí sim teremos uma sequência, onde 7 será setembro, 8 outubro, 9 novembro, 10 dezembro, e o 11 seria aquário e o 12 seria peixes. E os algarismos, por exemplo, né, com a pronúncia em latim, também, somando a essa curiosidade, se aproxima muito dos nomes dos meses, né? Por exemplo, em inglês, em latim é September, em inglês September, o 8 é Octo, em inglês October, é novembro, né? O 9 é Novem, em inglês November, e December. É apenas uma curiosidade. E porque o ano novo começa no equinócio. A palavra equinócio ela é derivada do latim aquus nos, que significa noite igual. Astrologicamente, o equinócio da primavera no norte e do outono aqui no sul marca a chegada do ano novo astrológico com Áries emprestando toda a sua energia de ação e coragem para iniciarmos esse novo ciclo. A energia de peixes está indo embora. O que quer que tenha sido, por exemplo, experimentado, refletido, integrado durante este mês de encerramento de ciclo, dá margem a uma nova ação, carregada principalmente de experiência. A motivação toma conta da gente. É como se a gente se sente pronto para sacudir a poeira do ciclo anterior, energizados, renovados e com muito mais conhecimento. Temos sim tudo para aproveitar o novo ciclo, com mais energia, principalmente uma nova proposta. Já a palavra solstício, ela é derivada também do latim solsticere, que significa sol parado. O solstício de inverno marca um período muito frio e as noites bem longas, pois há menos incidência da luz solar. E isso traz principalmente no período mais recolhimento, introspecção. São analogias. E precisamos sair daí nesse momento, uma analogia, né, da nossa concha e procurar principalmente o calor humano, nos relacionarmos com outras pessoas para participar e pertencer a algo. E assim como algumas espécies, por exemplo, caranguejos, né, eles migram nessa época principalmente em busca de alimento, de abrigo, assim também devemos procurar os nossos grupos para nos apoiarmos. Ao invés apenas de nos recolhermos e reprimirmos as emoções, devemos sim trazer à tona e lidar com elas. Família, amigos, por exemplo, são raízes seguras, nas quais encontramos com toda certeza carinho, compreensão e apoio. Ai, vamos celebrar 2020, o ano do sol, este começo, como se fosse o nosso primeiro dia de ano. Sinta o que precisa sentir, veja o que precisa ver, ouça o que precisa ouvir e faça o que precisa fazer. Essa celebração é uma tradição ancestral e perdura até hoje em várias partes do mundo, e a simbologia ela verdadeiramente é muito poderosa. Nos reconectamos principalmente com a natureza e celebramos o amor universal, como no primeiro dia de ano comemorado. E devemos fazer isso por nós mesmos e pelos outros. Áries marca o início desse ano zodiacal e estende a influência entre março e abril, trazendo para a gente o tempo de refletir o que precisamos renovar e aproveitar dessa energia impulsionadora para agir com proatividade. É muito válido, principalmente, aproveitar os momentos para cuidar da mente, do corpo e, ao mesmo tempo, prosseguirmos nos nossos objetivos, principalmente para o próximo período. O ano novo astrológico
ele traz essa energia renovadora e empurra, né, a gente para um novo ciclo, querendo ou não. Então a gente tendo essa consciência, aproveitando a energia do elemento fogo, que é de Áries, nesse sentido a gente percebe esse período favorável para desapegos, para novas maneiras de agir, para onde vamos mentalizar o que queremos, que renasça ou floresça em nossas vidas, seja relacionamentos, trabalho, saúde ou qualquer outro desejo ou área. A nossa busca por autoconhecimento passa por nossas relações pessoais e devem ser principalmente harmônicas e solidárias. Então aproveite o dia 20 de março, se puder faça um pequeno ritual, um breve mesmo, ou uma intensa comemoração, se assim for possível e desejar. Convide a família, amigos ou quem quer que seja que faça sentido para você. Faça um encontro focado, por exemplo, comemore, brinque. É um momento perfeito para trocar ideias, argumentar o que você espera, como foi o ciclo que passou, quais são os objetivos novos que quer traçar. Um momento para fazer as pazes e também para terminar vínculos que não agregam em nada. O ano novo do dia 1º de janeiro, ele possui essa mesma simbologia, mas é cultural e vai de acordo com os calendários, né? Então, ter em mente que todo sentimento que temos sobre o ano novo tradicional serve também para esse ano novo astrológico. Só que ainda eu posso realmente, e eu acredito muito nisso, com muito mais propriedade, porque vem a energia coletiva do universo, a impulsividade ariana está presente em todo e qualquer mapa. E isso eu posso dizer assim, mapas mais centrados no elemento fogo e ar podem sentir uma intensidade ainda maior nas coisas. Então plantar as sementes, as suas sementes e cuidar bem delas para que elas germinem e cresçam, para darem bons frutos aí neste novo ciclo, é um momento agora. E aproveite esse dia 20 de março, faça algo nem que seja pequenininho. 2020 será regido pelo Sol. É o luminar que desde tempos remotos ele é reverenciado como um doador de vida, aquele que nos alimenta de energia. Os deuses solares nas muitas mitologias estão relacionados com a fertilização da terra. Ele é um luminar que traz em si mesmo o arquétipo masculino. Tem a ver com o pai, com o avô, o marido, o irmão, o parceiro e na própria formação do ego. Ele define tanto a nossa jornada do herói, como a jornada do crescimento, da luta diante dos desafios da vida. Por isso que o Sol ele é progressivo, é um princípio que está sempre ativo, dinâmico e nos empurra para frente, para o crescimento, para a consciência principalmente. Sempre estamos num processo de nos transformarmos a cada dia, de buscarmos sermos sempre melhores um pouquinho. E nesse pensamento de que estamos sempre em progresso, nunca parados, nunca estáticos, tem muito a ver principalmente com conquistas. Ela deve ser diária. E em um ano solar, esse regido pelo astro-rei, pelo Sol, somos empurrados para isso, para a descoberta e aperfeiçoamento da nossa identidade, da nossa essência. Nos damos conta que não somos feitos apenas para trabalhar, comer, produzir, procriar, morrer. Temos oportunidade de aperfeiçoamento, de nos aprofundarmos, de fazer uma viagem em direção a nós mesmos, até descobrirmos a nossa identidade única, nosso destino pessoal. Somos arremessados para um futuro desconhecido. É como se damos um passo à frente e aumentamos a percepção de que existe um propósito maior e que envolve as nossas vidas. Na verdade, a vida prática nada tem a ver mesmo com o Sol, vamos dizer assim. Os acontecimentos e desafios do nosso dia a dia nos levam a mudanças profundas, que envolvem quem somos, nossa evolução, a caminhada na direção do nosso verdadeiro eu. O eu sim, esse tem a ver 100% com o Sol. E no ano solar, ele nos remete a essa busca, a busca de nós mesmos, e damos com certeza um passo gigantesco nesse processo evolutivo. Quanto mais a gente toma consciência disso, mais fácil fica de trilhar esse caminho, essa jornada.
O Sol é regente de Leão, signo da criatividade, da busca, da identidade, do coração, das paixões e do amor verdadeiro. Ele é o maior astro do sistema solar e nos remete muitas vezes a exageros. Portanto, precisamos sim lidar e estar atento à falta de limites e principalmente aos excessos. Ele tem a ver com a nossa jornada, com a direção do nosso sucesso, no vir a ser, com a aquisição de poder em seu melhor e também em seu pior. Portanto, é um ano de luta nesse sentido, de metas, de objetivos, de foco, de clareza, busca de conhecimento, autoconhecimento, é um ano de consciência. Um ano que vai se alterar entre luz, Sol, e sombra, Saturno e Plutão. Todos estaremos brilhando de uma forma ou de outra, ao menos assim, buscando um brilho, sem dúvida nenhuma. Certamente vai ser um ano muito diferente de 2009, que teve a sua regência vinculada ao planeta Marte, regente de Áries, que é o deus das guerras. O Sol, ele é um doador de luz, ele é consciência, portanto, se soubermos lidar com essa energia fantástica, daremos, sim, grandes passos, saltos em direção à nossa evolução pessoal, tanto na vida prática, quanto na emocional, na mental, na espiritual. O sucesso nos espera logo à frente. Mantenha o foco onde quer chegar e mantenha-se no caminho que deve seguir. Vitalidade, autoconfiança, busca de melhor autoestima são ingredientes importantíssimos, básicos, necessários e estão no foco de 2020. Somos impulsionados para nos tornarmos melhores, sem dúvida nenhuma, mais autênticos, mais inteiros. Apesar de ainda prometer ser um ano de muito trabalho, com toda certeza, tanto na vida prática como na vida pessoal, interior, o ano solar, com essa promessa de progresso, traz ainda essa intensa conjunção de 4 importantes planetas que estão em Capricórnio. Saturno e Plutão já caminham juntos há 2 anos. E chegou junto, né, em dezembro, Júpiter e agora Marte. E essa conjunção desses 4 significativos planetas tem toda uma conotação importantíssima dentro desse contexto do ano do Sol. Plutão e Capricórnio, o arauto das mudanças, né? Em 2008, Plutão, que é o arquétipo do submundo, das grandes transformações, do renascimento, entrou no signo de Capricórnio e deu início a uma série de mudanças que chegou principalmente no ápice quando esses outros planetas, Saturno, Júpiter e Marte, se uniram a ele. Um a um. E essa grande conjunção chega no ápice agora no dia 20 de março de 2020. Um evento astrológico raro, sim, e promete alterar as estruturas do mundo como conhecemos. Capricórnio, ele é o arquétipo do tempo, da realidade, da sabedoria, e um trânsito de Plutão por esse signo pode de fato transformar qualquer estrutura que já tenha cumprido seu papel. Plutão, ele é um planeta catalisador de mudanças e geralmente ele se expressa a partir de crises relacionadas com temas pertinentes ao signo em que ele está transitando. Então, em Capricórnio, ele atingiu em cheio as estruturas principalmente de poder, governos, recursos financeiros e também tudo relacionado ao trabalho. Trouxe à tona crises políticas, guerras, um aumento aí do terrorismo, uma certa retração econômica, problemas sociais, migrações, autoritarismo, inflexibilidade, repressões, tudo isso são modelos. O ano de 2020 é de fato muito importante nesse sentido. Isso sugere assim, um tipo de reboot. Além de ser o início de uma nova década, é possivelmente o início aí de uma nova fase, muito diferente, em nível geral, mundial. A união de Saturno e Plutão no final começou a acontecer em 2017. No final de 2017, Saturno também ingressou em Capricórnio.
e que é o seu signo de domicílio, ele está em casa. E isso fortificou, né, a ideia de ordem, de regularização. É o último ano de Saturno transitando por Capricórnio e ele nos leva para a última etapa da exploração dos valores que esse signo prioriza: disciplina, respeito, paciência, noção de tempo, preservação e principalmente bom planejamento. Nos lembra que tudo tem um preço e nada é conquistado se não houver esforço. É uma energia que gosta de todos aqueles que reconhecem o valor do tempo e entendimento de que muitas coisas não acontecem apenas por sorte. Quando Saturno está em Capricórnio, o astro tem uma força ideal para atrair um maior conservadorismo em vários níveis. Saturno é o velho sábio, né? O grande sábio do zodíaco. Um tipo de professor, disciplinador, um pai severo. Ele tem a ver com limites, com barreiras e medos, até mesmo fronteiras. Já Plutão lida com o que está oculto, invisível, com tabus. Ele mexe com tudo que precisa surgir para que possa ser tratado adequadamente, gerando novos paradigmas. Ele destrói e remove o que ficou estagnado e não serve mais a um propósito válido. Tudo o que não respeita limites, assim como relacionamentos que não são pautados no respeito, eles estão sempre fadados a sofrerem de uma forma mais intensa com o trânsito de Saturno por Capricórnio. Atitudes então como respeitar horários, cumprir compromissos, fazer o que for acordado e não dar desculpas são sempre benquistas e apreciadas por este trânsito. Em 12 de janeiro de 2020, parte dessa grande conjunção se formou com a união de Plutão e Saturno no grau 22 de Capricórnio. Foi uma combinação que pôde gerar uma maior sensação de restrições e limites, embora também possa ter quebrado esses mesmos conceitos. As pessoas que não costumam pegar atalhos e gostam de seguir regras tendem a ser menos afetadas por épocas como essa. É algo que pode gerar um clima também de tensão, como se uma aura energética maior estivesse se formando para que algo fosse totalmente renovado. Os limites impostos por Saturno podem se combinar com intensas disputas, e disputas de poder, principalmente, sugeridas por Plutão, ou até mesmo algo oculto que venha a transformar toda a rotina habitual e cujas consequências elas vão ultrapassar vários meses após o encontro desses planetas todos. Ambos são arquétipos de finalizações, transformações, de reorganizações, de morte e de renascimento. Pode-se interpretar como se fosse uma fase, como sendo a união de gigantes que causam uma certa desconfiança em relação a autoridades e governos, mas também há um certo medo de assumir o controle das coisas e faz com que tomemos mais consciência dos nossos conceitos em relação às sobrevivências e inseguranças em vários âmbitos da nossa vida. Na verdade, há algum tempo já estamos sentindo essas influências, a influência dessa poderosa combinação. É como se de alguma coisa falasse com a gente mesmo, nos motivando a direcionar um olhar mais atento e empático com todo tipo de sofrimento, por exemplo, injustiça, atrelando aí um desejo de que as coisas não aconteçam novamente e que possam sim serem transformadas para algo melhor, para algo muito diferente do que a gente vem visualizando e sentindo. A palavra desconstrução é muito usada e pode ser considerada um termo que vem com esse embasamento, essa parceria de Saturno e Plutão. E é um ótimo exemplo de como essa união de planetas pode abalar ou inverter estruturas e conceitos que antes pareciam normais, mas que de repente sofrem um choque de ordem. Os períodos, principalmente onde os efeitos da união destes dois, Saturno e Plutão, vão ser mais sentidos, foram entre dezembro de 2019 até março agora de 2020. E repetiremos essa sensação entre setembro e outubro ainda deste ano.
As pessoas nascidas no final dos anos 80 e no início dos anos 90 passam pelo seu primeiro retorno de Saturno. E é um momento de grande transformação na vida pessoal dessas pessoas, pois é considerado por muitos como o surgimento da maturidade aos 28 anos. Alguns exemplos históricos que a gente pode comparar aí, fazer paralelismos de outros aspectos formados por Saturno e Plutão ocorreram 1444, 1914 e 1915, 47, 64 e em 1982 e 83. Mas, por exemplo, né, em 1441 teve o início a captura de escravos e foi uma época em que capturaram vários africanos e levaram eles para Portugal. E em 1444 houve uma pessoa conhecida como Lanzarote de Freitas, um cobrador de impostos da cidade de Lagos, em Portugal, que criou uma empresa para negociar escravos. E em 8 de agosto de 1444, ele traz o primeiro grande grupo de escravos africanos para a Europa. Coincidentemente, era um trânsito entre Saturno e Plutão, uma conjunção formada também no signo de Capricórnio. No Brasil, em 1964, foi um outro trânsito de Saturno e Plutão, quando foi deflagrado, né, um golpe militar contra o governo de João Goulart. E uma violenta repressão se seguiu por muito tempo aí, por vários grupos, alinhando ideologias e conflitando essas ideologias. Voltamos em tempos mais remotos, né, da indústria da música. O grande lançamento do álbum Thriller de Michael Jackson, quem não conhece, né, foi também Saturno e Plutão, onde mortos-vivos saíam de tumbas, um tom dark, né, um tempo inebriante, ao mesmo tempo inebriante, mas atrativo. E deu-se início à época da cultura gótica nesse período, né, dark, pós-punk, associado a gêneros musicais na época, né, o rock gótico. E criou-se aí um sistema diferenciado na sociedade, marginalização, melancolia. Adeptos foram inicialmente conhecidos como darks, né? Eles gostavam muito de bandas como Joy Division, The Cure, entre outras, né? E esse termo gótico como música e estilos de vida surgiu nessa época. E esses dois motes aí também foram precursores de uma moda sadomasoquista, muito comum no início dos anos 80, onde outra grande conjunção aí trouxe a epidemia da AIDS, que teve seu início na conjunção de Plutão e Saturno em Libra, entre 1982 e 83, e ativou imediatamente um temor global como modo de segurança da intimidade. E a grande doença, né, se tornou a grande doença sexualmente transmissível do século e causou muito medo, muito pavor em todo mundo. De certa forma, o sexo, tabus, medos e restrições são temas adotados por esses dois astros, Saturno e Plutão, planetas. Esta também, né, foi uma época de disseminação da importância do uso do preservativo, preservar a sua intimidade, né, que é um tema saturnino. E a doença, né, que se tornou mortal e implacável, transformações ocorreram físicas e psicológicas, Plutão em ação. Então são alguns comparativos. E aí vem Júpiter agora, que entrou em dezembro de 2019, o planeta do crescimento. E ele expande o que ele toca, e ele foi o terceiro a entrar nessa grande conjunção, junto com Ceres, que é um asteroide localizado entre Marte e Júpiter, e que na astrologia está ligada à natureza e à fertilidade. A palavra Ceres, por exemplo, ela deriva de Ceres, de cereal, né? Está associada a uma deusa romana. Com isso, agora em março de 2020, ela forma um stellium, que é a união de vários planetas no mesmo local. E Júpiter, então, ele terá o potencial de amplificar os efeitos dessa grande conjunção, tanto no aspecto benéfico como no aspecto desafiador, pois tem condições de aumentar qualquer coisa. E aí junto chega 20 de março agora, Marte, que se une aos três planetas,
desencadeando, acendendo o pavio dessa grande conjunção de 2020, como uma faísca de ignição e lança todo o potencial que esse encontro propõe já há meses e propaga isso daqui para frente. O que podemos então esperar deste ano do Sol e dessa grande conjunção? Eventos globais e pessoais. Talvez eles ocorram de maneira grandiosa e significativa, sendo um dos períodos importantes para que olhemos e vejamos essa configuração de uma forma como somos sempre convidados a testemunhar, como há conceitos frágeis e paradigmas e estruturas que parecem eternas e intransponíveis, mas que, dependendo dos movimentos, de alguma maneira ela passa pelos colapsos, se realinham, se reconstroem e trazem um novo direcionamento a partir daquilo que foi finalizado. Ou seja, apesar do cenário aparentemente ser tenso, o que provavelmente vamos assistir sim é uma mudança de paradigma na forma de como nos relacionamos com o poder, seja ele político, socioeconômico, religioso, fundação de um modelo social diferente, possivelmente mais organizado é o que a gente pode ver e fundamentado na realidade, sem grandes ilusões ou maquiagens. Veremos talvez um aumento expressivo de regulamentações, de novas regras, até mesmo nas vias de internet. Lembrando que Urano está em Touro, que é um signo de terra, e dá suporte para toda essa mudança. O elemento terra definitivamente está em evidência nesse início de década, e assim ficará por um bom tempo. Essa grande conjunção de 2020, ao revelar de uma forma mais direta esses alicerces desgastados sobre os quais nosso status repousa atualmente, poderá sim trazer aí o estabelecimento de uma nova era, cujo início deve coincidir com toda essa grande conjunção e com Plutão entrando em Aquário em 2023. E como que a gente pode se preparar para essas transformações? O fato é que o ano de 2020 em tudo parece ser repleto mesmo de mudanças de ordem coletiva e que reverbera no nosso pessoal, interferindo, trazendo aí um processo de caminho de resolução. Afinal, a mudança ela faz parte da vida de cada um, de todos nós. Para entender melhor como essas transformações afetam cada um como indivíduo, é importante observar principalmente a área do mapa astral afetada por elas. Em qual casa encontra-se o signo de Capricórnio em seu mapa? Algo ali realmente é bastante destacado e deve ser reestruturado e transformado nesse setor da sua vida. O momento pede que as ações sejam executadas de uma maneira íntegra, responsável e pautadas principalmente no realismo, na realidade. Pede também que possamos nos deixar transformar sem a reatividade, permitindo que a luz penetre em cada cantinho escuro da nossa alma, para que possamos assim nos reconectar com a natureza, com a nossa consciência divina, deixando ir de verdade aquilo que não serve mais. Entenda e assuma que o seu corpo é o seu templo, é o templo do seu espírito e você deve cuidar muito bem dele. Então, excessos de comportamento desgastantes e tóxicos, bebidas, drogas em demasia, até mesmo cigarros, são negligências conosco mesmo. E o sono também ele deve ser muito preservado, cuidar de si e corrigir às vezes algumas coisas aí que você vem fazendo com você mesma pode ser uma forma mais rápida de acessar a sua verdadeira missão e trazer aí um ano do sol de muita magia para você. Grande beijo, forte abraço, fique com Deus.